E hoje eu quero falar sobre as marcas de um encontro com a glória de Deus. Por quê? É impossível você encontrar com Jesus, com Deus, e não ser marcado. Todo mundo que se encontra com Deus é marcado. E esse homem especial é a primeira mensagem que nós vamos pregar sobre ele. Depois nós vamos voltar. Hoje nós adiantamos, vamos falar hoje só sobre o momento que ele já está no meio do povo judeu. Ele não era judeu, ele era um geteu, descendente dos filisteus, um dos maiores inimigos de Israel, mas que por causa de um acidente, quando Davi vai trazer a arca da aliança de novo para Jerusalém, então a arca começa a se mover e vai cair do carro depois da arca estava, alguém toca, morre, Davi fica angustiado. A ira de Deus se acendeu porque só os levitas poderiam fazer aquele serviço. Alguém que não era levita, que não estava adequado, tocou na arca e morreu. Davi ficou triste. E Davi então deixou a arca em um lugar, na casa de Obed-Edom. E a vida daquele homem que não era judeu, não era hebreu, mudou. A vida dele mudou depois daquele dia. E aí, eu não quero falar hoje sobre a arca na casa de Obed-Edom, que tem uma mensagem sobre isso, quando a presença de Deus está na tua casa. Mas eu quero falar sobre o que aconteceu depois da passagem da arca. O que aconteceu depois que esse geteu teve um encontro com a glória de Deus. Depois de 3 meses, Davi decide buscar a arca. E quando Davi vai buscar a arca, Davi chega lá e diz assim para Obed-Edom: vim buscar a arca, vou levar para casa de Deus de Israel. Sabe o que Obed-Edom faz? Depois a outra mensagem que você vai entender isso. Ele diz assim: ó, eu vou também, se a arca vai, eu vou. E então Obed-Edom, ele se transformou em um porteiro da casa de Deus em Israel, irmão. Olha, o camarada era descendente dos filisteus, mas ele foi tão tocado que ele foi agora para Israel junto com a arca. E aí ele tem filhos. Ele tem filhos como alguém que tem filhos. E ele começa a colocar nome nos seus filhos. E aí entra o X da questão da nossa mensagem desta noite. Porque ele não deu nomes qualquer. Cada nome que ele colocou no seu filho era a marca do encontro que ele teve com a glória de Deus. Cada nome que ele colocou no seu filho relatava alguma coisa sobre o encontro que ele teve que mudou a vida e a história dele. Então o que nós podemos aprender com a história dos nomes dos filhos de Obed-Edom? Marcas de um encontro com Deus. Ele foi tão marcado que ele colocou nos seus filhos nomes que se referiam ao encontro que ele teve com a arca. Alguém perguntou esse dia para mim: pastor, será que o seu pai botou o seu nome Michael Jackson por causa do Michael Jackson? Claro! Eu sou de 1981. Parece que o clipe dele lá, a trilha, que começou a fazer sucesso, foi exatamente nessa época. De certa forma, meu pai gostava dele, marcou a vida do meu pai, e meu pai foi lá e me colocou o nome. Nome não é só nome. Nome é muito mais do que nome. Normalmente a gente dá um nome para um filho, para uma filha, ele tem uma história por trás daquilo. E com os hebreus não era diferente. O nome que era dado estava atrelado normalmente a algum acontecimento, alguma coisa que aconteceu no decorrer daquele tempo, ou um parente, que não é muito diferente de nós hoje. De vez em quando, por exemplo, Ana Lara, é justamente porque a Lu gostou da história de Ana, a mãe do profeta Samuel, e Lara porque significa bendita do Senhor. Pronto. Alegre, bendita. E assim por diante. Nós damos nomes para os nossos filhos porque algumas coisas nos marcaram. E com Obed-Edom não foi diferente. Depois que ele encontrou com a glória de Deus, a vida dele foi marcada. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo de número 26. Você que nos vê em casa, Deus te abençoe. Você que é do Ipatinga, que esse vídeo vai chegar até você, faça-nos uma visita. Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim. Vem para cá você também. Amém? Deus abençoe. Irmãos, quem encontrou, se coloque de pé por um instante. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 ao versículo 5. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 ao versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem me encontrou, diga misericórdia. Amém? Ah, mas já está lá também, ó. Amém? Então vamos fazer o seguinte. Olha só. Vamos ver todo mundo junto? Olha lá para cá.
fica sua Bíblia aberta, mas olha para lá, no 3, versículo 4, versículo 5. 1, 2, 3. Os filhos de Obed-edom, Semaias, o primogênito, Jehozabade, o segundo, Salá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus te tinha abençoado. Amém? Está aí você que quer ter filho, uma lista de nomes para você colocar. Amém? Irmãos e irmãs, como eu disse na introdução, quem foi Obed-edom? Obed-edom foi um geteu, descendente dos filisteus, que teve a felicidade de ter a arca da aliança repousando em sua casa. O que foi desgraça para o que morreu, que tocou na arca, para ele foi uma graça. Porque Davi teve que deixar a arca em algum lugar. E Obed-edom se prontificou, abriu a porta da tua casa, e a arca da aliança, que era o simbolismo da presença de Deus, naquele tempo, que era a maior representatividade da presença do próprio Deus, e que simbolizava o próprio Cristo, a sombra do que viria, estava na casa de Obed-edom. E lá ela ficou 3 meses. E se você ler o texto bíblico, a Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi extremamente abençoada. 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Crônicas, melhor dizendo, capítulo 13, versículo 14, diz que Obed-edom foi extremamente abençoado com a presença da arca lá. E aí, Davi volta e diz: depois de 3 meses, é hora de levar a arca para o seu devido lugar. Obed-edom diz: a arca vai, mas eu vou junto. Eu não consigo ficar mais sem a presença do Deus de Israel. E então ele vai. E ele agora começa a fluir no meio do povo judeu. Ele começa a viver no meio do povo de Deus e viver aquela fé intensamente. E seus filhos começam a nascer. E então, Obed-edom começa a dar nome aos seus filhos. E é sobre esses nomes que eu quero conversar hoje, porque esses nomes revelam de fato a marca na vida de quem tem um encontro com Deus. Então, em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, que a primeira marca que nós encontramos na vida de Obed-edom, a primeira marca que fica clara ao dar o nome para o primeiro filho, é que Obed-edom cria que Deus estava ouvindo. Depois do encontro com Deus, ele ficou marcado pela certeza de que o Deus de Israel não era como os deuses mortos dos filisteus, não era como os deuses mortos dos outros povos. Depois do encontro com a arca, Obed-edom entendeu: Deus me ouve. O Deus de Israel é um Deus vivo. Ele foi marcado pela certeza de que se ele falasse com Deus, Deus ouviria. E é por isso que ele coloca o nome do seu primeiro filho, versículo número 4, de Semaías. E Semaías significa exatamente isso: ouvido por Deus. Então toda vez que ele chamava Semaías, o que ele estava dizendo é: eu sou ouvido por Deus. Eu fui marcado pela certeza de um Deus que ouve. Eu fui marcado pela certeza de um Deus que não dorme, de um Deus que não cochila, mas de um Deus que está atento ao clamor daqueles que o buscam. Quando nós nos encontramos com Deus, nós somos marcados por essa certeza. Quando nós nos encontramos com Deus, nós não temos dúvida alguma de que Deus está ouvindo, de que Deus está atento. Como diz Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir, e nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação de vós, o vosso Deus. Então o que faz separação é o pecado, mas se você foge do pecado e busca Deus, esse Deus vai te ouvir. E quando nós nos encontramos com Deus, nós somos como Obed-edom. Nós temos essa certeza de que somos ouvidos por Deus. Toda vez que Obed-edom chamava Semaías, dizendo: Semaías, meu filho, ouvido de Deus, vem aqui, eu quero conversar com você. O que Obed-edom estava definindo é o seguinte: meu filho, chama esse nome, porque eu fui encontrado por Deus, encontrei Deus, eu fui marcado por Deus, e eu sei que o Deus que eu conheci não é o Deus morto dos filisteus, mas é o Deus que ouve, é o Deus que está atento ao meu clamor. Então, igreja, se nós tivermos um encontro com Deus, nós precisamos entender, ser marcado por essa certeza. As marcas de um encontro com Deus traz isso para nós, a certeza de que Deus ouve. Deus ouve quando? Em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Deus ouve quando? Quando eu proponho buscar. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Depois de Semaías, Obed-edom então tem um outro filho. E no versículo 4 diz que o nome do outro filho era Josabade. Josabade. Então, a segunda marca do encontro com Deus, a segunda marca na vida desse homem, nós entendemos que, primeiro, ele foi marcado pela certeza de que Deus o ouvia. Agora, a segunda marca é o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Primeiro, eu tenho a certeza de que Deus ouve. Segundo, nada vem de mim mesmo. Eu não posso ser autor de nada se não vier de Deus. Obed-edom entendeu que tudo que ele estava vivendo, o processo que ele estava passando, tudo que vinha a ele, tudo que acontecia, não era fruto da sua força, mas era da ação desse Deus que ele tinha encontrado. Era a ação desse Deus que estava sobre ele. E quando nós entendemos isso, quando nós somos marcados por isso, isso é tremendo, porque Deus nos livra de algo chamado egocentrismo, soberba e arrogância. Tem muita gente que está muito arrogante por aí, achando que ele faz, que ele acontece, que ele é bom, que ele é melhor que todo mundo. Isso significa que você não teve um encontro marcante com esse Deus. Porque Obed-edom, a primeira marca foi que ele entendia que Deus estava ouvindo. A segunda marca que ele entendia que tudo vinha de Deus, e que nada ele poderia ter se não viesse de Deus para a vida dele. Por isso, quando ele chama o seu filho de Josabade, sabe o que significa esse nome? Sabe qual é o significado desse nome? Deus que me deu. O primeiro filho ele gritava, Deus me ouve. O segundo, foi Deus que me deu. O significado de Josabade é Deus me deu, foi Deus que me deu. Sabe o que é isso, irmão? O reconhecimento de que eu nada sou se eu não tiver esse Deus, de que eu nada posso se eu não andar com Ele. Quando eu me encontro com a glória de Deus, como Obed-edom encontrou, eu entendo que Deus ouve e eu entendo que Ele é o provedor. Não é à toa que o salmista Davi, ele fala no Salmo 23, se o Senhor está comigo, nada me faltará. Mas ele não está falando falta de coisas humanas, materiais, mas ele está falando, se eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada, porque é esse Deus que provê para mim. Então, irmãos e irmãs, nos encontrar com Deus é entender que Deus é provedor. Nos encontrar com Deus é como Abraão. Quando Abraão entendeu o mover de Deus, que Deus proveria para ele levou Isaac para o holocausto. Isaac pergunta, pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro? Abraão diz, Deus proverá. E quando Abraão olha para o lado, lá estava o cordeiro. Nós servimos o Deus da provisão. Nós precisamos entender que tudo vem dele. Mas tem muita gente, e aí eu quero abrir um parênteses para falar o que eu já falei muito aqui sobre dízimo, que não consegue entender dízimo, porque também não entendeu que quem dá é Deus, quem sustenta é Deus. Está ainda escravo das finanças, escravo do dinheiro, é servo do dinheiro, mas não é servo de Deus. Obed-edom entendeu, e quando ele vai dar o nome para o seu segundo filho, o nome Josabade significa, foi Deus que me deu. Então, irmão, Jehozadab, melhor dizendo, foi Deus que me deu. Você entende isso que Deus tem te dado? Você compreende que tudo vem de Deus para a sua vida? Porque às vezes parece que não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque de vez em quando a gente bate o pezinho e diz assim, cara, eu vou na igreja não. Por que eu não quero ir? Se foi Deus que te deu a vida. A vida é minha, eu faço dela o que quiser. Até onde Deus quiser que você faça o que você quiser. Porque um dia ele vai fazer assim, ó. Eu não vou orar não, porque eu não quero. Irmão, orar não é questão de querer. Estar no culto não é questão de querer. Amar o próximo não é questão de querer. Irmão, antes do querer tem obediência. Nós precisamos entender que Deus é o dono da vida. Então, por isso que quando ele dá o segundo nome para o seu filho, Josabade, ele está dizendo o seguinte, foi Deus que me deu. Provérbios, Filipenses, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que efetua, irmão. É Deus que faz. É só Deus que pode fazer. Quando nós nos encontramos com Deus, nós entendemos isso. A terceira marca que nós encontramos nesse texto é o terceiro filho de Obed-edom. E esse Eli, irmão,
Essa marca é maravilhosa, porque essa marca fala de identidade. Quando ele se encontrou com Deus, ele foi marcado. E ele foi marcado pela certeza de fazer parte da família. Sabe quando você se sente parte da família? Sabe quando você está em um local, você diz assim: eu sou daqui, eu faço parte desse meio. Sabe quando você vê alguém, eu tenho uma irmã adotiva, e ela não tem nenhuma diferença de mim e dos meus irmãos, porque ela é parte integral da família. Ela sabe que é adotiva, ela sabe toda a história dela, mas ela faz parte integral da nossa família. Ela é a nossa família, e ela se sente a nossa família, porque nós a recebemos e recebemos de todo o coração. Nós a amamos e a amamos de todo o coração. E quando ela enche a boca para falar do irmão, ela diz: o Michael é meu irmão, o Lindenberg é meu irmão, a Edione, a Natália é minha irmã, a minha mãe, porque ela não tem dúvida de que ela faz parte daquela família, porque ela encontrou com o amor da nossa casa, ela encontrou com o amor da nossa família. A mesma coisa acontece com quem se encontra com a glória de Deus. Ele é marcado pela certeza de que ele é filho, de que ele faz parte da família. Então, a terceira marca fala sobre isso, porque o nome Joá significa Deus é meu irmão. Repita comigo: Deus é meu irmão. Sabe o que ele estava dizendo? Ele está dizendo: a partir de agora, não importa se eu sou judeu ou se eu sou geteu, não importa se eu sou descendente de Israel ou se eu sou descendente de filisteu, eu me encontrei com a glória de Deus, e é isso que importa. Eu sou da família de Deus, eu fui marcado por essa certeza. Se alguém em Israel olhar para ele e dizer assim: ó, geteu, você é intruso aqui, ele dizia: olha, eu coloquei o nome do meu filho, Deus é meu irmão, eu faço parte dessa família. É certeza, é convicção, irmão, a certeza de que você foi adotado por Deus, que nós fomos adotados por Cristo, e que agora nós fazemos parte da família. Nós somos marcados por esse encontro. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então Joá não é simplesmente um nome, mas a tradução desse nome é Deus é meu irmão. Com outras palavras, eu faço parte dessa família. Eu estou inserido nessa família. E aí eu fico olhando alguns crentes duvidando se Deus o ama ou se não o ama. Deixa eu te contar, Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, que Ele fez de você um cidadão da família dele. Você hoje tem o DNA de Deus em você. A quarta marca desse encontro com Deus é o nome do seu quarto filho. E a quarta marca fala de aliança. O nome é Natanael. E sabe o que significa Natanael? Tem uma aliança de amizade com Deus. Irmão, isso é lindo, irmão. Ser amigo de Deus. A Bíblia diz em João 14,15: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Deus chamou Abraão de amigo. Sabe o que esse homem nos ensina? Esse geteu, Obed-edom, ele está dizendo: eu não sou só mais um de passagem. Eu não sou só mais um que veio para embolar no meio de Israel, mas eu sou amigo de Deus. Eu fui marcado por essa amizade. Eu encontrei com Deus que é amigo, com Deus que é companheiro. Irmão, se nós temos um encontro com Deus, nós não ficamos choramingando. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Na minha vida ministerial, pastoral, e na minha vida no diário, no geral, já passou muita gente. Algumas permanecem, outras foram embora e me machucaram. Mas eu aprendi que quando as pessoas me deixam, o meu amigo sempre está comigo. Então tem gente aí deprimida, porque fulano deixou, foi embora. Se você tem um encontro com Deus, você é marcado pela certeza de que você encontrou com Deus, que é amigo, e amigo em todas as horas, amigo presente, amigo fiel, amigo de caminhada. Natanael não é só o nome Natanael, mas é um significado. Quando ele gritava Natanael, ele estava dizendo: ei, eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo, eu me relaciono com Deus, Deus se relaciona comigo, eu conheço Deus, Deus me conhece, porque eu fui marcado no encontro com Ele. O seu melhor amigo é Deus, meu irmão, minha irmã. Quem entende isso, diga amém. Aí eu fico olhando algumas pessoas em crise de identidade.
querendo sair da igreja, querendo largar tudo, querendo abandonar. Deixa eu dizer algo para você. Eu ouvi isso hoje de alguém: pastor, eu não estou olhando para homens, mas eu estou olhando para Deus. Seu melhor amigo é Deus, meu irmão, minha irmã. E esse não vai te decepcionar. Por isso, Obed-Edom, talvez no contexto de Israel, a Bíblia não fala sobre isso, mas no contexto de Israel, talvez os demais olhavam para ele com um olhar diferente, porque ele era alguém que estava no lugar de um judeu. Ele foi tão tocado pela glória de Deus, que se você ver o capítulo 3 de 1 Crônicas, você vai ver que esse Geteu, descendente dos filisteus, agora era um dos guardas das portas da casa do Senhor, onde a arca ficava. Olha que coisa linda. Talvez alguém olhar para ele e dizer: você deveria estar aqui. Não tem problema, eu sou amigo de Deus. Eu fui marcado por essa amizade. Eu fui marcado pelo Deus que ouve. Eu fui marcado pelo Deus de aliança. Eu fui marcado pelo Deus que me conhece de dentro para fora. Então ele diz: eu sei que Deus tem uma aliança comigo, que Ele é meu amigo. Eu sei que Deus está comigo. E aqui, a última marca que nós encontramos na vida de Obed-Edom é a marca da certeza da recompensa. O último nome dos seus filhos, Issacar, e o que está lá no início, por isso eu deixei ele para vir aqui para o último filho, junto com o último filho, que é Sacar. Issacar, e tem um que chama Sacar. Um está no versículo 4, outro no versículo 5. Tem o mesmo significado: salário, recompensa de Deus. Foi Deus que me deu, salário de Deus. Sabe o que o Obed-Edom estava dizendo? A posição que eu tenho, foi Deus que me deu. A vida que eu tenho, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Eu não espero salário de homens, eu não espero recompensa de homens, eu não quero mais nada de homens. Mas se eu faço alguma coisa, eu não faço para a glória de homens. Se eu faço esta casa, se eu limpo esta casa, se eu sento no banco, se eu toco, se eu canto, se eu faço qualquer coisa aqui ou fora daqui, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Obed-Edom, ele não ficava nessas murmúrias: eu não vou fazer não, porque o outro não faz, eu não vou pegar não, porque não. Obed-Edom sabia: eu estou trabalhando para Deus, eu estou servindo a Deus, eu me encontrei com Ele, eu fui marcado pela certeza que se eu tenho que ter alguma recompensa, não está na mão do rei, não está na mão do general, não está na mão de ninguém, mas está na mão do Todo-Poderoso. Quando nós compreendemos isso, irmão, nós trabalhamos, nós servimos, como diz o Salmo 100, com alegria. Obed-Edom, no encontro com Deus, ele foi marcado por isso. E quando ele bota o nome do seu filho de Issacar, e no outro filho de Issacar, ele está dizendo: olha o que ele diz: o Senhor é a minha recompensa. Eu fui marcado pela certeza de que, se o homem falhar comigo, se eu não ouvir nenhum obrigado de ninguém, pode me machucar, pode, porque nós somos seres humanos, mas eu tenho certeza que a mão de Deus está trabalhando em meu favor. E quando eu entendo essa última parte, essa marca com Deus, irmão, eu venço qualquer tipo de ataque do diabo na minha alma, no que diz respeito à minha autoestima. Porque, sabe, uma das coisas mais terríveis na vida do ser humano é a ingratidão, irmão. É ou não é? A ingratidão é terrível. E quando você é alvo de ingratidão, dói no nosso coração. É ou não é, gente? Dói. Mas aí a gente teve um encontro com Deus e a gente pensa: opa, o fulano de tal foi ingrato, mas a minha recompensa veio do Senhor. Issacar, eu fui marcado por isso. Eu fui marcado por um encontro com Deus que trouxe a marca da certeza que eu não preciso esperar de homens, mas a minha recompensa vem do Senhor. Eu não estou trabalhando para homens, mas eu estou servindo a Deus. Então o meu salário, recompensa, mas não salário como bem de um trabalho, mas a recompensa vem de um Deus fiel. Ele foi marcado por isso. Então, irmão, tudo que nós fazemos depois do encontro com a glória de Deus é por essas marcas. Porque nós fomos marcados por um Deus que ouve, por um Deus de aliança, por um Deus que me deu a marca de família, que eu faço parte da família, por um Deus que agora diz para mim: olhe, para você, não espere recompensa de homens, mas fique tranquilo, porque eu vou recompensar vocês. Então imagine Obed-Edom chamando Issacar, ou Sacar, que está no versículo 4, e Issacar no versículo 5. Imagine ele chamando seus meninos e dizendo: ei, vocês vem aqui, recompensa de Deus. Deus é quem lhe
fico imaginando todo Israel olhando para ele e pensando: o que esse gestor está falando? O que esse descendente dos filisteus está falando? Mas ele sabia: eu estou aqui, ainda que ninguém olhe para mim, ainda que ninguém me reconheça, ainda que ninguém me note, não tem problema, porque a minha recompensa vem do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não trabalhe querendo aplauso do pastor ou do irmão do lado. Não, trabalhe sabendo: a tua recompensa vem do Senhor. Porque você teve um encontro com Ele, você foi marcado por essa certeza. É Deus que te recompensa, é Deus que me recompensa no tempo dele, na hora dele, no dia dele, como Ele quer, aonde Ele quiser. E fique tranquilo, porque Deus faz. Nós precisamos entender isso. E eu termino essa mensagem dessa noite conversando aqui sobre alguns nomes que nós vamos ler, algumas recompensas de pessoas que foram encontradas, impactadas pelo poder de Deus. Que você saia daqui, vá no YouTube depois e ouça calmamente essa mensagem, mais uma vez. Ouça quantas vezes você puder, porque quando lá no seu emprego, quando alguém disser para você que você não é nada, não é ninguém, você vai entender o que nós falamos aqui, que você é da família de Deus. Você vai dizer: não, eu fui marcado pelo encontro com Deus, e eu sou da família de Deus, eu sou reconhecido por Deus, eu sou da família de Deus, eu faço parte da família de Deus, sabe? Você vai dizer: eu sou do reino, como o Joá era chamado, e isso significava o nome de Joá: Deus é meu irmão, eu sou da família de Deus, eu pertenço à família de Deus. Você não vai ficar mais chorando engano por aí: eu sou um coitadinho, eu sou ninguém. Irmão, você não é um coitadinho, você não é um ninguém, não, você é alguém que é filho de Deus. Ah, o meu patrão não olha para mim, o meu patrão não me valoriza, fulano de tanto valoriza. Ah, irmão, é a última marca que ficou. A minha recompensa em sacar o meu salário, a minha provisão, a minha recompensa vem de Deus. Se o seu patrão não está te recompensando, fique tranquilo, porque, irmão, quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Deixa eu contar uma história para você. Um dia, a mulher converteu e ela disse assim: ó, eu me converti, sou crente, não vou mexer mais com esse negócio dessas macumbas, mas eu estou passando necessidade. E ela pediu para ir no programa de rádio e disse assim: ó, eu estou precisando de 10 litros de leite para minha filhinha pequenininha. Um fazendeiro muito rico, ateu, falou assim: ó, com o vaqueiro, enche esse tambor de 50 litros aí e leva para ela. O vaqueiro olhou e falou assim: você é ateu? Fazendo isso? Não crente? Falou: leva, entrega para ela, e quando ela perguntar quem mandou entregar esse pacote, foi o capeta, foi o demônio, para ela ver que Deus não existe. E o cara chegou lá, bateu na porta, entregou para ela, e ela olhou para ele, sorrindo: Deus é bom, aleluia. Ela tinha sido marcada, ela com as marcas do Senhor, igual o Deus é bom, e ela só glorificando, e o vaqueiro olhando para ela, esperando que ela perguntasse. E o vaqueiro está com olha para ela, Por final o vaqueiro falou: senhor, só está aí mais de 10 minutos glorificando esse Deus seu aí, só não vai perguntar quem mandou entregar. Ela falou: não, quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Quando nós somos marcados, irmão, você não precisa ficar, irmão, escute, você não tem que ficar chorando engano, reconhecimento dos outros. Tem gente aí cheia de depressão, de amargura: fulano de tal não me reconhece, fulano de tal. Ei, a última marca é: a minha recompensa vem do Senhor. É Deus que te honra. Quem está entendendo, diga amém.